Boa tarde, eu sou a Alessandra, faço parte da equipe da Capemisa Social. Não sei se todas as entidades que estão aqui presentes conhecem a Capemisa. Nós somos uma entidade de assessoramento e defesa e garantia de direitos. Atualmente, possuímos 46 instituições parceiras em diversos territórios do Brasil. A proposta hoje é falar um pouquinho para vocês sobre contabilidade no SEBAS. Essa capacitação, ela está sendo feita em parceria com o Instituto de Direito Coletivo, então eu convido a Nélia, que está aqui presente para poder apresentar também um pouquinho do IDC para vocês. Nélia? O áudio está sem áudio. Ele está fechado. Pronto, agora foi? Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Nélia, eu sou vice-presidente do Instituto de Direito Coletivo e eu estou aqui hoje para dar as boas-vindas a todos vocês, ao professor João Carlos, que irá conduzir essa capacitação sobre contabilidade no SEBAS. Tenho certeza que será de grande proveito para todos. Falando rapidamente sobre o IDC, para a gente poder começar rapidinho mesmo, o IDC foi fundado em dezembro de 2017, ou seja, vai fazer 5 anos já, a partir de uma ideia principal, que é concretizar, tirando do papel, os direitos previstos em nossa belíssima Constituição, por meio de atuação coletiva e coordenada, que acreditamos ser a forma mais efetiva para essa tarefa. O IDC elegeu inicialmente 4 áreas de atuação: assistência social, cidadania, consumidor e meio ambiente. Nossa missão é atuar na concretização dos direitos e interesses coletivos por meio de ações de orientação e defesa para o desenvolvimento de uma sociedade mais consciente e justa. Somos uma entidade também, assim como a Capemisa, de assessoramento e garantia de direitos, que oferece gratuitamente suas atividades para outras entidades de assistência social, bastando para isso que firmem uma parceria conosco. Ao final da contabilidade no SEBAS, serão encaminhados os materiais dessa capacitação, além de um formulário para parceria, caso se interessem. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Professor João Carlos, por favor. Obrigado aí. Mas é Zé Carlos. João Carlos é meu irmão. Desculpa. Tá tudo bem. Tem um Camarim. É o Camarinha que eu conheço. É Carlos Nunes Camarinha. Muito bem. Era melhor ter falado Camarinha. Eu posso, Alessandra? Mais alguma coisa? Sim, pode ficar à vontade. Gente, primeiramente, boa tarde. Já fiz muita reunião no Teams, mas confesso que com a gama de pessoas assim nessa reunião é a primeira vez que eu falo para tanta gente. E olha que eu já dei aula em faculdade. Deixa eu me apresentar, sou sócio fundador, né? Acho que vou começar pela minha apresentação, que já vem consta ali, né? Deixa eu carregar aqui para todos. Eu vou perguntar a todos se todos estão recebendo. Eu vou pedir desculpa um pouquinho das minhas tosses, porque é o surto pós-pandemia que teve no Rio, né? É um surto de tosse. Todo mundo aqui no Rio de Janeiro está tossindo, não sei nos outros estados como é que estão, mas está nessa situação. Só uma delas que fica, vira e mexe com a tosse seca que não sai. Poderia me confirmar, pelo menos, Alessandra, se já recebeu, já apareceu para vocês? Sim, já está aparecendo. Está aparecendo? Já apareceu? Porque eu já dou início aqui. Está aparecendo. Sim. Então, tá. Novamente, me apresentar, né? Meu nome é Carlos Camarinha, tenho mais de 35 anos de formação como contador. Sou sócio fundador da Vert, assessoria contábil e da auditoria, e serviço inteligente que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né?
Temos uma unidade no Rio, uma unidade de São Paulo. Minha formação foi basicamente no nível de auditoria pelas grandes empresas de auditoria chamadas KPMG. Fui gerente de contabilidade de empresas grandes e sempre trabalhei com empresas que tinham alguma associação de assistência, de alguma forma, seja os empregados, seja terceiros, né? Tem uma visão bem ampla de atuação na área financeira, auditoria e contabilidade, controladoria, né? Já trabalhei na área de assistência social, né, como contador, na área de educação, como contador e professor, e um pouquinho de apoio na área de saúde. Então, um pouquinho de cada coisa, né? Não me considero um especialista, mas como contador, sim. E aí as experiências que eu vou conversar com vocês, eu vejo no SEBAS e encontro com meus clientes, né? Atendo alguns clientes do terceiro setor, e aí eu sempre procuro orientar da melhor forma, e foi daí que o IDC me convidou a fazer essa palestra, essa conversa, não digo nem palestra, mas é uma conversa, e apresentar a vocês como a importância da contabilidade nesse processo de SEBAS. É fundamental. O SEBAS é uma certificação muito importante para todas as instituições, seja a educação, saúde ou assistência social. Ela é fundamental para garantir a isenção, a imunidade de tributos, né, não serem tratadas como uma empresa lucrativa, que o objetivo não é esse. E a contabilidade se torna uma maior parceira. Mas eu tenho ciência que as obras sociais, as ações, são deveras importantes, porque cuidam de uma coisa valorosa, que é a vida humana, que muitas vezes eu sei que tem uma família que está precisando de assistência, que está em um momento de risco, uma criança que também está desamparada em algum momento, famílias que perderam tudo, e sei de muitas ações que são para estrangeiros que estão aqui de passagem no Brasil, estudantes que estão desamparados, refugiados, e tem instituições que apoiam. Essas ações são deveras importantes, louváveis, entendeu? Tiro meu chapéu diante de todos vocês, assistentes sociais, pedagogos, psicólogos, profissionais de atuação forte, mas nunca devemos deixar de pensar das responsabilidades como pessoa jurídica. Toda instituição, antes de tudo, ela é uma ideia, uma ação, mas quando ela se oficializa, ela vira uma pessoa jurídica, e como vira uma pessoa jurídica, ela está sujeita às leis e regras como pessoa jurídica, ela pode ser tratada. Trago aqui, não vou dar o nome de uma instituição conhecida no Rio de Janeiro, que eu até tenho uma assessoria, não cheguei a trabalhar, mas conversando com o contador de lá, era uma instituição que trabalha com filantropia, não se preocupa com contabilidade, e o Ministério Público tirou a certificação de terceiro setor. A Receita Federal, na mesma hora, entrou no extrato bancário dessa instituição. Qualquer entrada de dinheiro tributou 34% com multa e juros no período de 5 anos. A instituição acabou. Só pelo descuido de uma contabilidade. Alguém está com o microfone aberto agora, fechou. Entendeu? Tamanha importância. A contabilidade, a condução da contabilidade acabou com a instituição. Ela se viu muito penalizada, os dirigentes foram penalizados e respondem por isso, né? E por isso eu, em conversa com o pessoal sobre contabilidade, a importância justamente dos meus clientes, eu falo assim, poxa, é fundamental as informações, por mais que seja a menor preocupação para o profissional da assistência social, ela é uma informação necessária. O contador não é o cara, como eu sempre ouvi nas salas de aula,
a matemática não é muito, não. Pelo contrário, o contador está mais na interpretação da situação, né? Então, quanto mais nós somos as pessoas que registramos toda a vida financeira de atividades da instituição. Nosso papel é isso, é registrar a vida financeira, desculpa, e para justamente contar como é que será e como é que é o controle. Fator tempo, fator competência de mês, tudo isso é importante para a contabilidade, que afeta, porque os investidores das instituições, os patrocinadores, aqueles que se ganham um pouco do conforto do que a instituição está trabalhando, você pode falar muitas vezes que trabalha com tantas famílias, da assistência, alguém está com o microfone aberto. Então, você dá assistência a tantas pessoas e você perde... perdi um pouquinho a fidelidade com o microfone aberto. Então, melhor adiantar aqui, então. As histórias vão acontecer. Oi? Então, tá. Vamos tratar da importância da contabilidade no SEBAS, como já estávamos falando. O SEBAS, na verdade, todo mundo sabe que é uma certificação das entidades beneficentes, assistente social. Ela... Desculpa. Ela abrange não só a área social, mas, como falei antes, a educação e a área de saúde, né? Ela é uma certificação que o governo federal que determina, reconhece aquela pessoa jurídica como instituição sem fins lucrativos, e o foco dela com essa certificação, ela transmitirá alguns benefícios para as instituições. Mas é a carteira de identidade da instituição de filantropia, né, de terceiro setor. Aí vamos lá, certificação dos documentos, né, exigidos pelo SEBAS para instituições sem fins lucrativos. Temos aqui as contribuições de folha. Você tem isenção das folhas da conta de patronal, né, só para você garantir, são 20% de toda a sua folha de pagamento. Isso aí, eu tenho um cliente, que é o La Fabiano de Cristo, que é uma folha pesada, ela tem 42 unidades pelo Brasil, e imagina conseguir isenção de 20% de INSS, só para isso. Temos a isenção de PIS e COFINS, né? Algumas isenções de imposto de renda e contribuição sobre o lucro. O que seria o lucro, né? O superávit, né? Se fosse identificar uma instituição como uma empresa normal, com fins lucrativos, ela teria a consideração de imposto e contribuição social. Isso já dá a isenção a ela. Também temos a dispensa de outras isenções, por exemplo, algumas prefeituras concedem em suas sedes, desde que sejam proprietários, através do SEBAS, a isenção de IPTU, a isenção de PVA, estados concedem. E assim, com o SEBAS você consegue, como falei, é a carteira de identidade da instituição. Para ter o SEBAS, né, nós estamos sujeitos à lei da 12.101 de 2009, né? É uma organização de sociedade civil que executa as atividades em âmbito de assistência social de forma exclusiva, preponderante, né? Podem requerer essa certificação do Ministério da Cidadania. Seguindo. A documentação são sempre o ato constitutivo dos registros cartórios, a cláusula de previsão que, em caso de dissolução, extinção, destinação eventual ao patrimônio e remanescente sem fins lucrativos, e a cópia da ata das atuais dirigentes. Então, o SEBAS tem que sempre ter se informado, e a contabilidade, em parceria com os seus jurídicos, né, faz esse registro junto ao governo federal para justamente se garantir a responsabilidade técnica da instituição como pessoa jurídica, né? As empresas privadas existem os donos, né, os sócios, ou os acionistas, ou os próprios dirigentes, que respondem. E quem responderia por essas instituições sem fins lucrativos? Né? E olha que a gente abrange vários nichos, né? Porque você tem as casas que são ligadas à Igreja Católica, outras igrejas evangélicas, espíritas, e outros afins fora das associações, né? que exigem movimentos.
elas precisam sempre ter alguém responsável, alguém que responderá diante do Ministério Público, responderá à Receita Federal sobre todas as suas ações. Como eu disse antes, né, a instituição que perdeu esse registro, todos os seus dirigentes, se não me engano, em torno de 10 pessoas, todos tiveram que assumir com seu patrimônio a responsabilidade daquela tributação. E isso complicou a vida deles em muito mesmo, né? Você ter a situação de ter seus bens, sua casa, sua conta às vezes bloqueada. Isso é responsabilidade do dirigente, e tudo isso por uma falha de uma contabilidade. Seguindo. O SEBAS é um comprovante da entidade, né? Municipal da Assistência Social, Distrito Federal e municípios, onde a área de atuação da sua atividade de assistência social. Tem que ser destacado os relatórios, informações sobre o público atendido, o recurso humano envolvido, a metodologia e se as organizações de alguma interlocução entre o CRAS e o CREAS, onde há informações que a organização julga importantes, né? E isso vem sempre pelo demonstrativo de resultado e notas explicativas. Eu acho que eu já pulei uma coisa aqui. Deixa eu ver. E não, isso mesmo. Então, muitas empresas se preocupam. A demonstração de resultados de exercício é onde se vê a demonstração de resultado, é onde os gastos. Enfim, você recebeu recurso de doação, seja ela patrocinada ou não, ou de outras pessoas, e com ela você teve o custo, as despesas, né? Você comprou alimentos, você tem suas famílias, você comprou roupa, você comprou equipamentos para melhorar a educação das crianças, que atendam, e tem um encontro de contas. Tendo um lucro, seria um superávit, nós identificamos como superávit. Temos um prejuízo, um déficit. Nesse meio, a gente não usa nem a expressão de prejuízo, só estou introduzindo agora. Quando tudo é investimento que se faz nas casas, né? E temos as notas explicativas, aonde às vezes temos que prestar contas ao Ministério Público justamente desses gastos, né? De quem nós estamos recebendo e para quem nós estamos gastando, e como gastando, e em que gastamos. Temos que ter sempre a identificação. E mais à frente eu vou falar sobre nota explicativa, e vocês entenderão que aonde eu vou dissecar as informações contábeis para meios públicos, né? Quando a gente publica um balanço, que a gente publica o balanço, aí já está aberto a todos estão sabendo essas informações, e assim é divulgado. Seguindo. Né? Novamente, peço desculpa. A partir de 30 de abril, também foi passada a requisitar a certificação da Ciência Social, o SEBAS, né? A organização que integra o Cadastro Nacional, né? Os CNEAS, na organização de assistência, tá junto aí, perdão, de assistência social, conforme o Tratado 8.742. Contadores gostam um pouquinho de leis também, tá? Eles são mais profundos, mas nós... Então, tá. Vejam que a contabilidade deve ser tratada pelos administradores das obras como um elemento fundamental para a obtenção de certificação. Com essa certificação, por quê? Com essa certificação vocês conseguem provar como vocês estão investindo, né? A contabilidade pode ser o primeiro indicador. Não adianta vocês falarem que vocês atendem 20 famílias, 10 famílias, 100 crianças ou uma criança, se você não demonstra como atende. Você mostra um trabalho social, mas muitas vezes os investidores, quem vai patrocinar, quer saber como você gasta o dinheiro. Se você é um bom gestor, é como administrar nossas casas. E a contabilidade se torna essa ferramenta útil de até propaganda, né? A melhor coisa do mundo é quando você consegue gastar com pouco recurso e abranger muita gente. Você pode ajudar muita gente. Às vezes tem situações, eu sei que você demanda um investimento mais pesado. Uma família precisa de um recurso maior, de uma assistência maior. Isso é normal. Mas a contabilidade
se torna essa ferramenta até para explicar o porquê, né? Vamos lá. A documentação necessária dentre elas, como falei, o primeiro que o SEBAS exige é o CNPJ. Pronto. Existe uma figura que se chama pessoa jurídica. Ela se torna uma pessoa jurídica. Então, para meios das instituições fiscais, né, o governo federal, municipal e estadual, eles pegam a sua identidade, que é o CNPJ. Esse CNPJ, ele pode... já delega uma gama de obrigações que já cai no colo do contador. Todos querem a chamada famosa CND, nesse caso, de negativa, né? Certidão negativa de tributos, para mostrar que não está devendo nada, está tudo em dia. E é o CNPJ que marca, é o contador que tem lá obrigações. Vocês verão a sequência de obrigações lá frente, que toma o contador com seu tempo, todo mês, todo prazo, e eu preciso de informações precisas, né? O outro documento é a ata de posse dos dirigentes. E sem isso não há como uma instituição trabalhar. A Receita Federal, o Ministério Público, precisa saber quem é o responsável técnico por aquela instituição. E se houve eleição, se teve troca de dirigente, tem que ser comunicado, não pode deixar em nome de outra pessoa. Por qualquer problema que houver, ela vai responder criminalmente, fiscalmente, com seus bens, entendeu? Qualquer problema que tenha na casa ou na instituição, esse dirigente vai responder. Que às vezes ocorrem mudanças e acabam não atualizando, né? Isso é um trabalho que o contador tem que cobrar, inclusive ele informa mensalmente quem é o dirigente responsável. Ele dá o nome dele, meu registro, como contador, vou lá, deixo meu nome e meu registro como contador responsável e informo o dirigente responsável também. Assinamos documentos frequente em conjunto, né, o dirigente designado que tem autorização e o contador em diversas informações que vão para outras instituições. Eu, pelo menos, assino muito para muitas prefeituras, relatórios que me chegam frequentemente, que devido a uma subvenção que ganhou na prefeitura ou de uma empresa que fez uma parceria com a instituição, ela exige que eu informe mensalmente declarações de despesas, receitas, certidões, sou eu que assino de gente, e essa é uma das importâncias para te garantir que a contabilidade esteja em dia. E o CND é uma ferramenta, e o SEBAS, como falei, essa exigência do SEBAS é fundamental, que se perder essas certidões, você perde, consequentemente, também o registro do SEBAS. Continuando. Estou indo muito rápido, gente, que eu vou falando. Ok? Então, aí chegou na minha praia, né? É a praia que muitos assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, assim, vou fugir da matemática, não quero ver meus números. E é uma coisa que sempre assustou muita gente, né? Mas, como eu falei, a contabilidade, na verdade, ela não é matemática, ela é mais interpretação. É o texto, a forma de conduzir e saber como é que eu vou registrar. Existem regras e técnicas, né? Que registram. Então, eu vou aqui apresentar aqui o primeiro, balanço patrimonial. O balanço patrimonial tem que ser assinado. Todos os documentos aí aparecem que tem que ser assinado pelo contador, mas vou explicar um pouquinho o balanço patrimonial. Dois quadros importantes da contabilidade, que é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Os outros são derivados desses dois de cima. O balanço patrimonial é uma fotografia. Nele temos um grupo de contas chamado ativo e um grupo de contas chamado passivo. Por que eu falo assim, poxa, de repente a assistente social não precisa saber disso? Eu falo isso só para ter uma noção. Os meus ativos são todos os meus bens. Meu celular, meu computador, minha mesa, minha divisória, esses são os meus ativos. Isso aí tem que estar no balanço. Ele não é despesa. Isso aí é o meu patrimônio, literalmente. A minha conta bancária, a minha caixinha, da lá para de pequenas despesas, meu cartão corporativo, que é como conheci instituições que dividiam com as filiais cartões pré-pagos, né, para ajudar as instituições.
no estoque de alimentos, isso é um ativo. E, do outro lado, o outro grupo é o grupo de passivo, que é o quê? As minhas obrigações. Eu pago o fornecedor, eu pago a folha de pagamento, eu pago os tributos, apesar que muitas instituições são isentas, existem tributos que têm que ser pagos, né? Por exemplo, se eu contrato uma empresa de prestadora de serviço, eu tenho que fazer retenção desses impostos, eu tenho que pagar. Entendeu? E é importante quando acontece isso. Mas vamos chegar um pouquinho à frente. Então, temos no balanço patrimonial um ativo que saibam todos. Tudo que eu compro acima de R$1.000, que é meu ativo, que vai me ajudar a melhorar meu trabalho, né? O meu imobilizado, a minha casa que a instituição tem em nome dela, o que ela gasta de benfeitoria no aluguel, tudo isso é um investimento que está no ativo. E o passivo são as minhas obrigações. E o resultado acumulado de toda a sua existência, que chama-se no patrimônio social, né? Então, nesse balanço, é uma fotografia. Quando a gente fala, fechou o balanço, é o quê? É a fotografia naquele exato momento. Eu vou saber quanto é que eu tenho no banco, eu vou saber quanto é que eu tenho a receber de convênios, subvenções, eu vou saber de quanto eu tenho valores no meu estoque em alimentos, eu vou saber quanto custa o meu imobilizado, quer dizer, minha casa, meus móveis, meu computador, meu carro, que está em nome da instituição. E isso está lá registrado. Enquanto do outro lado eu já vou saber quanto eu vou pagar, né? Para que serve isso? Se vocês pleitearem um investimento com uma empresa, principalmente, eles vão pedir isso, né? Eles vão ver qual é o teu poder. Se você tiver mais bens e direitos que obrigações, significa que você tem um poder de pagamento melhor. Sem contar que você mostra uma certa boa gerência financeira para a instituição. Se ficar descompensado, uma dívida muito maior no passivo do que seus bens de direito, mostra uma complicação de cumprimento de obrigações, né? Então, é sempre esse retrato, porque no minuto seguinte, no segundo seguinte, ao fechamento do balanço, estamos 31 de dezembro de 2022. Em 1º de janeiro, no segundo seguinte, já é diferente. Por quê? Porque já pagou alguma coisa, já rendeu uma aplicação, aquele imobilizado já teve uma depreciação de um dia, mas já é um valor um pouco diferente. Então, o balanço patrimonial mostra justamente, ele é dinâmico. A demonstração de resultados de exercícios, o segundo quadro, esse não. Esse é um demonstrativo do seu desempenho. É quanto você arrecadou de receita durante um ano e quanto você, ou um mês, né, um período que a gente possa determinar, mas é o que você arrecadou de receita contra o que você gastou. Toda despesa só pode existir porque existe uma receita. Não tem como fazer uma despesa onde não há receita, né? Esse é o princípio da contabilidade na parte de resultado. Então, você arrecadou X de dinheiro e investiu aonde? Eu comprei alimentos que estão no estoque para ser usado durante o mês, eu estou pagando a conta de luz da instituição, eu estou pagando a folha de pagamento dos meus funcionários, né? Eu estou gastando com gasolina para pegar material doado ou fazer distribuição. Tudo isso, eu dei assistência à criança, como eu fiz assistência, eu posso ter arranjado, eu conheci uma instituição que paga aluguel para famílias em estado de risco. Tudo isso envolve dinheiro. E todo esse dinheiro, eles vão fazer o quê? Vão ser registrados na contabilidade. E aí você demonstra no balanço. E depois esse balanço vai ser na DRE, né? Demonstração de resultado, durante um ano. Entendeu? Às vezes, trabalhamos com um centro de custos, a gente chama de centro de custo ou centro de receita, que significa o quê? A filial tal. Por exemplo, aqui que está assistindo uma conhecida minha, Norma, de Itajaí, mando um beijo para ela. Ela cuida de monetariedade na filial. Então, a contabilidade que eu faço geral da empresa do meu cliente, e ela é uma unidade, uma das unidades. Essa unidade, ela recebe a receita dela, tem as suas despesas, seus dispêndios, e eu só tenho que falar daquela região, porque o balanço que eu tenho que prestar para o município. Ela apresenta os gastos do projeto dela
e depois apresenta da instituição por inteiro. Isso já demonstra o poder de gestão, a segurança que as instituições querem. Porque, na verdade, isso aí como eu falei agora, é uma demonstração de segurança para a instituição. Ela fica segura, tipo, eu posso investir que o meu dinheiro não vai ser desperdiçado. Vai se identificar, vamos lá, vamos pensar numa coisa bem absurda, uma instituição que resolve alugar uma ilha em Angra dos Reis para fazer festa com os seus assistentes sociais. Uma coisa bem esdrúxula, né? Uma coisa... Isso aí não tem como o contador pegar essa despesa, ele primeiro vai se ver, é uma despesa com fraternização. Tá bom, mas é um gasto muito exagerado, né? E vai estar registrado no balanço. Não vai ter como o contador não fugir. E existem técnicas que ele vai ser obrigado a dizer. Não tem como, eu vou ser obrigado a dizer que isso aqui foi uma festa. E quando investidores, o patrocinador olhar, ele vai assim, não, isso aqui não é correto. Por isso que muitas instituições têm os conselheiros, tem o Conselho Fiscal, que examina minuciosamente, periodicamente, depois passa pelo Conselho Deliberativo, né? Passa pelo auditor, que muitas instituições são obrigadas a ter auditoria, né? São obrigadas a ter auditoria, que tem muita gente revisando. Sem contar que quando tem projetos, então tem que revisar. É questionado. Eu recebo frequentemente, a cada bimestre, uma ligação de algum fiscal questionando alguma informação. E eu respondo, e graças a Deus temos atendido. Entendeu? A demonstração da mutação do patrimônio líquido nada mais é o que? É uma demonstração que conta o que estamos fazendo com o resultado acumulado em toda a vida da instituição. Ela vem como? Desde que ela nasceu até hoje, eu registrei os déficits, né, o prejuízo, ou o superávit, os lucros. E nesse eu vou mostrando o que vem acontecendo, o quanto eu estou investindo na casa desde o início da existência dela. Ali eu vou demonstrando. A demonstração de fluxo de caixa é apenas mostrar, de maneira simplificada, o que eu fiz com o resultado. Aonde eu investi, né? Quanto eu gastei ao investir mais em fornecedores, eu paguei mais fornecedores no ano, eu procurei mais captar dinheiro, por isso que eu tenho uma conta no banco mais alta, porque eu tenho contas a receber alto de algumas subvenções que acontece. Fiz novos contratos, então tudo isso o fluxo de caixa mostra. Como vai mostrar onde eu gastei mais, em qual casa, em qual instituição. Essa eu posso abrir mais ou fechar mais, de acordo com o leitor da minha informação, para que eu vou passar. E para completar é a nota explicativa. A nota explicativa é onde eu sou obrigado a dizer tudo que está no balanço, no balanço patrimonial e na DRE. Ali eu estou dizendo, é o quê? No balanço eu tenho os bancos, tenho tantos bancos, meu saldo está tanto. Estou aplicando, eu tenho aplicações financeiras, ali eu vou dizer que tipo de aplicação financeira em qual banco estou fazendo essa aplicação. Imagina alguém chegar aqui numa instituição dessa e bota criptomoeda, por exemplo. Aplicações de criptomoeda, qualquer pessoa que vai querer investir na casa, você, poxa, estou dando meu dinheiro de criptomoeda num mercado tão instável, ou ações. Normalmente, as instituições que eu trabalho, elas trabalham com aplicações em CDB para manter uma segurança, entendeu? Com uma emergência, um fundo de reserva financeiro. Né? Detalhando, eu tenho contas a receber. De quem são as contas a receber? Eu vou detalhar as principais contas. A subvenção da Prefeitura do Rio de Janeiro, Prefeitura de São Paulo, da Capemisa, eu tenho um convênio com a Capemisa é uma patrocinadora, eu tenho a Petrobras, eu tenho várias instituições, que assim você deixa aberto, você faz a transparência da informação. Meus tributos que eu tenho a pagar, destaco, imposto de renda retida recolhido aquele mês, entendeu? Que ainda vai vencer. Então, são essas informações que eu tenho que trazer. E uma coisa interessante nas notas explicativas, que às vezes eu tenho que falar de uma coisa que não está nem no balanço. A gente chama de eventos subsequentes. É o quê? Fatos importantes que envolvem a instituição, eu sou obrigado a contar.
por exemplo, vamos dar um exemplo, uma instituição que esteja numa região de Nova Friburgo, que foi vítima de acidentes naturais, imagine que o balanço dela seja perfeito em 31 de dezembro. Mas aí chegou em janeiro, vê aquela pancada, chuva, aquela desgraça, né, que cometeu a cidade, e a instituição sofreu com aquilo também. Ela foi tão vítima quanto a população. E eu tenho que fazer registro disso. Eu tenho que escrever, falar, evento subsequente. Apesar dos números estar tudo ok, está bonito, no mês iniciamos o ano com esse. Só um minutinho, gente. Eu acho que ele caiu. Ok. Alô? Não estou ouvindo você. Só queria uma pessoa, tá ok? Tá ok. Voltou. Ok. Peço desculpa. José, só antes de você dar continuidade, é porque tem uma pergunta, já tem um tempinho aqui no chat, que a Ariane, ela está perguntando se a instituição certificada pelo SEBAS, ela é isenta do recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento. Sim. Sim. É discutível. Esse aí é uma discussão, um cliente meu ganhou recentemente, entendeu? E existem, como é que eu vou dizer assim, tem um termo jurídico que fala, como é que se diz? Competências, dizendo que isso é isento, mas a instituição pode ter dor de cabeça no início, porque pode cobrar e você vai ter que multar. É um processo de isenção, mas é isento sim. Deixa eu voltar aqui, carregar aqui meu material. Prazer, Alessandra, se pudesse me confirmar se já aparece na tela. Por enquanto, agora sim. Vamos ver aqui. Chega aqui. Então, voltando aqui. Fechando aqui o nosso aplicativo. Então, ali eu vou discriminar todas as informações, os eventos subsequentes que envolve. Se eu tiver um novo contrato de um convênio muito importante, muito de grande investimento, tem que ser registrado, entendeu? Temos que contar justamente sobre os números que são apresentados, mas também sobre o que poderá vir a acontecer no futuro, que vai impactar. Esse tipo de informação é fundamental para aquele que for ler, né? Até os órgãos leem nossos balanços. Os gostam de receber essas informações para a sua segurança, porque eles também têm informações a passar do Banco Central. Aqui.
Então, qual o grau de importância da contabilidade para o terceiro? Para as entidades que buscam financiamento de maiores desafios, sabendo que a instituição é de direito privado, o lucro é o fim, é o objetivo da empresa, né? Mas como instituição de terceiro setor, não é o objetivo é a assistência, né? Existe aquela assistência que tem que ser dada aos como é que eu vou dizer assim, aos assistidos, né? As crianças, famílias, aos estudantes, aos idosos, entendeu? E por isso que a contabilidade do terceiro setor se torna importante, porque ela vira uma ferramenta. Essa ferramenta que vai dar justamente informações ao governo, né? Porque já que ele, vamos dizer assim, é um parceiro, já que ele isenta a gente de impostos, ele oferece subvenções, ele, às vezes, dá recursos para aquelas atividades. E a contabilidade é a única informação que ele precisa, é uma das informações que ele precisa para dar segurança, principalmente naquilo que demanda a CND. É o quê? A CND é a certidão negativa de distribuição. Quer dizer, são seus tributos. São seus tributos que estão sendo recolhidos no mínimo, que é o que o governo exige. Já que eu estou dando esse recurso, eu quero pelo menos que você me garante que você está recolhendo as suas obrigações. Porque tem impostos que as instituições não podem fugir, né? Por exemplo, o fundo de garantia de um funcionário, ele tem que ser recolhido. O INSS, que é descontado no contra-cheque dele, também tem que ser recolhido pela instituição. Entendeu? E esses tributos são garantia. E olha que fazemos trabalhos não só de apurar imposto, eu faço informações que vocês vão ver no final, de informações que eu passo para o governo, que ele monitora. E é online, é difícil, é apertado. Qualquer discordância em centavos trava a CND. Eu tenho que ser preciso nos centavos. Entenderam? Aí eu apresento aqui a contabilidade, seguimos uma norma da Lei de Contabilidade, NBC 10.19.1.3, né? É um número gigante. É uma contabilidade que é uma norma exclusiva, sozinha, para terceiro setor. Seja de ciência social, seja educação, seja cultural, qualquer área do terceiro setor, uma instituição sem fins lucrativos. Posso afirmar que esse texto todo que estou apresentando serve para qualquer área do terceiro setor, né? Eu tenho clientes da área cultural, eu tenho clientes da assistência, como falei, na área da educação. Isso se aplica a todos. Os órgãos vão pedir sempre os mesmos documentos, né? E conforme ele dizia, a norma, né, as instituições devem elaborar as suas demonstrações de resultado, o balanço, a mutação e o fluxo de caixa. Sempre são esses quadros, não muda nada. Entendeu? Então, de forma geral, as informações da contabilidade são dispostas de maneiras em que a empresa, né, visa o lucro, foi destacado pela Lei 6.404. Essa é a lei que é a nossa Bíblia, ela que rege a minha forma de trabalhar, a minha técnica. E com base nessa lei que se gerou a outra lei, a 12, a NBC 19, que diz assim, ó, vamos seguir essa lei, essas regras, mas com foco em terceiro setor. E assim vamos entender umas pequenas diferenças, onde ele destaca e corrige, né? Por exemplo, no terceiro setor, a demonstração de resultado deve apontar as contas de receitas e despesas identificáveis do tipo de atividade. Exemplo, eu tenho que reconhecer os tipos de doação. Se a doação é de patrocinador, uma conta. Se a doação é voluntária, alguém bate na porta, eu tenho que botar em outra conta. Se a doação é de um contrato, de um convênio, de uma subvenção, eu tenho que fazer esse destaque. Servir da mesma forma, eu tenho que fazer para os gastos. Gastos com pessoal, eu tenho que destacar os encargos desse pessoal, né, que é a Fundigratia e INSS, eu tenho que destacar as despesas administrativas, né, que operam a necessidade de trabalho, né, eu tenho que comprar papel, grampeador, grampo, clipse, como papel higiênico, isso é gasto administrativos, pago conta de luz, gás, água, mas também eu gasto o quê? Investimento que eu estou gastando
com pessoas, famílias que são assistidas, crianças assistidas, de que maneira? Se é uma atividade esportiva, um reforço escolar, esportiva. Eu comprei tatames para o pessoal de judô, eu comprei kimono para as crianças, reforço escolar, eu tenho lá salas fechadas com ambiente com ar-condicionado, livros, material, quadro negro, se é um curso profissionalizante, eu tenho que comprar equipamentos para ensinar a fazer, seja vai ser padeiro, uma oficina de padeiros, tem fornos, tem batedeira, eu preciso de insumos para fazer aquilo, é uma cooperativa de costureiras, eu compro tecidos, linhas, para formar isso, máquinas para elas poderem trabalhar, né? Tudo isso tem que estar destacado na demonstração de resultado, como eu gasto, entendeu? José, Sim, só te outra. interrompendo, tem mais 2 perguntas aqui. Pode fazer. Pela Wanda. A primeira, ela pergunta qual a base legal para demonstrações contábeis. E a segunda, ela pergunta assim: você não acha que as OSCs têm que ter superávit, entre parênteses, lucro, para atingir os objetivos que seria o atendimento em situação de vulnerabilidade? Então, bem, repete a primeira pergunta aí, por favor. A primeira é qual a base legal para demonstrações contábeis. Então, a base é a 6.404, primeiro que é a lei magna da contabilidade, né? E a outra, seguindo a norma brasileira que eu botei lá, a 19, NBCT 19.10.1.3. Ela que rege as regras específicas para o terceiro setor. Entendeu? Ali é a base. Se for pesquisar essa lei, você vai ver uma lei grande. É uma lei que vale uma faculdade inteira de 4 anos, entendeu? Mas ela que rege, ela ensina para a gente o que é um caixa, o que é um banco, o que é um fornecedor. Ela identifica, né, as regras de contabilização, identifica quem é aquela figura, né? E a NBCT 1910, ela ensina, tipo, atenta para isso, no terceiro setor. Desta forma, aquela interpretação dessa maneira, entendeu? Quanto ao superávit, então, como contador, prestador de serviço, eu tenho empresas lucrativas que buscam lucro, né? Todo mundo que tem seu negócio procura o seu lucro. E no terceiro setor, eu aprendi, né, com profissionais dos meus clientes, né, que quando eu via, eu ficava preocupado, nossa, estou vendo um déficit final muito grande. Claro que, às vezes, eu faço uma comparação com o que eu tenho no caixa, com o recurso que vai vir no futuro. É uma análise, chama-se análise de balanço, muito criteriosa, para você ficar sempre avaliando o equilíbrio financeiro. Da mesma forma que eu trato uma empresa privada, né? Mas é aquela preocupação. E eu conversando com alguns dirigentes que mostram, não, às vezes a gente precisa fazer investimentos para ter bons retornos. Nosso papel às vezes, se não, o que acontece? Eu acabo tendo um cofre de dinheiro grande com pouca assistência, né? Eu deixo da assistência. É uma linha muito tênue para você saber quanto você deve investir mais. Se você vem com déficit sequencial, você tem que ter uma preocupação. Não é bom, né? Não é bom. Você sempre ter... Você pode ter um ano déficit, um ano superávit. É bom sempre ter um equilíbrio. A gente não consegue fazer dar assistência se a gente, de repente, está perdendo a roupa, as calças. A gente perde, no final, o poder de dar assistência. Se deve ter um limite, né? Déficit não é uma coisa preocupante. Você tem que ter a preocupação, tipo, um alerta. No segundo ano, tá, por que aconteceu? Entender o porquê que aconteceu. Por que você gastou a mais? Você gastou mais porque precisou investir, dar assistência? Ótimo. Mas se o seu gasto for na despesa administrativa, eu posso atuar. Eu posso fazer o controle de energia, o controle de água, entendeu? Eu posso procurar vontade para levar e buscar mercadoria, em vez de usar o meu carro com gasolina cara, entendeu? Tudo vai depender da tua análise no resultado. É esse cuidado que você tem que ter, entendeu? Tem instituições que têm déficit
eu controlo com o INDEST, mas existe uma coisa chamada despesas econômicas que eu sou obrigado a registrar. Entre elas, a depreciação de imobilizado. É uma despesa, mas ela não é financeira. Por exemplo, aqui na divisória, ela sofreu uma depreciação todo mês. Eu gastei 2 mil. Todo mês eu vou tirar 100 reais como despesa. No momento ela vai virar R$1, só R$1. Ela vai ter um custo de 2 mil e uma depreciação de 1.999. Ela praticamente zero, mas vai continuar registrada. E esse 1.999, durante 3 anos, 4 anos, ela foi jogada no resultado. Mas é uma despesa econômica. Então, quando eu pego um déficit, eu tenho que olhar o resultado e tirar aquela despesa econômica, aí eu vou ver se virou superávit ou não. E provavelmente o meu déficit vai diminuir. Então, cuidado que a gente tem que ter. Saber analisar os números com muito cuidado, entendeu? E interpretar. E se o déficit está sendo acumulado há muito tempo, tem que ter um cuidado, tem que ter uma... É como a nossa casa, todo mês cheque especial não dá. Você não aguenta. Entendeu? Todo mês você está perdendo um juros para banco muito grande. Então, o que você faz em casa? Vamos parar. Não vou comprar biscoito recheado, vou cancelar a Netflix. Você vai cortando algumas coisas até você se organizar. Esse é o propósito. Se minhas despesas estão altas, são duas ações. Existem duas ações. Uma, ou reduzo minhas despesas, ou eu corro atrás de mais receitas. Não existe outra opção. Não existe fórmula mágica. Se eu estou todo mês um déficit, eu tenho que fazer. Ou vou reduzir minha despesa, ou vou arrecadar mais. Vou procurar mais doação. Entendeu? Posso seguir? Vamos lá. Eu trouxe uma pesquisa que eu achei, né? Primeiro, saibam todos que o TCU, Tribunal de Contas da União, monitora o SEBRAS, está toda hora olhando. Eu tive acesso a umas informações interessantes de entrada de processos, mas era um número um pouco distante do atual de hoje, 2022. Eu procurei essa mesma pesquisa se houvesse mais recente, por isso que eu não quis nem apresentar. Mas, em média, 48% em 2012, o que eu encontrei, eu procurei mais atual. O Ministério Público glosa o registro SEBRAS em 48 instituições, justamente porque falta não só documentação, falta um maior suporte contábil, entendeu? Essa falta de apoio, essa falta de projetos, e deixa a mercê instituições que podem estar operando e achando que são isentas e não são. Elas não são imunes, não têm a carteirinha de terceiro setor, que é o SEBRAS, né? Então, eu trouxe uma de 2014, né, por uma empresa de auditoria chamada Audisa, em que as determinações e recomendações emitidas da época pela auditoria ocorreram devido a uma estimativa do TCU, né, que aconteceu em 2012, né, 10 anos atrás, mas é importante. O potencial prejuízo com possível certificação da entidade, que não possui condições da entidade, por exemplo, né, seria a renúncia fiscal, né, em que a contribuição do conjunto de entidade e assistência chegou a gerar, o governo deu em 2014, só para vocês terem ideia, foram 8 bilhões de reais de isenção fiscal, isenção de imposto para essas entidades. Imagina se o governo federal, hoje no mundo político, tão polarizado na política, se o político não queria ter 8 bilhões na mão para poder fazer suas campanhas, ações do próprio governo. Então, esses 8 bilhões é o valor que representaria 34,23% só da Previdência, né? Esse dinheiro não vai mais para o INSS, que seria a aposentadoria de todos nós, né? Todos nós estamos trabalhando para se aposentar também. Né? E representou 2,68% da arrecadação total da Previdência e representou 0,18% do PIB. É um valor pequeno, mas quando o governo faz a renúncia de arrecadar impostos, dando imunidade às instituições, ela está fazendo uma contrapartida. Por isso que ela exige tanto em documentação, certidões.
porque ela está abrindo mão de muita coisa, de uma ação que ela às vezes, ela não alcança, então ela terceiriza, né, com nossas instituições. E uma exigência dela é a contabilidade em dia, né? E o Tribunal de Contas é um tribunal de contadores, de auditores, que sabe ver os números, sabe exigir a tempo, né? Por exemplo, o passivo de processo de certificação pendente no julgamento de 2000 era de 7.700 entidades sendo analisadas, julgadas, processos, né? Não são reclamações, são 7.000 de processos. Né? E com a certificação houve uma redução de tempo. O Tribunal de Contas é uma instituição que perturba o Ministério, não vai perturbar as instituições, mas vai perturbar o Ministério, a Receita Federal, vai perturbar todo mundo que vai bater na porta da instituição. Né? O relator do processo, o ministro na época, Augusto Nardes, decretou a importância que os Ministérios de Planejamento, Orçamento e Fazenda tomem conhecimento desse processo, considerando as medidas efetivas de fiscalização, adequada à certificação das entidades beneficentes, que poderão resultar na melhor arrecadação. Então, o que quer dizer aqui? Que eles conseguem controlar a arrecadação. Eles conseguem analisar. Eu prefiro que arrecadar o imposto se você não estiver fazendo um trabalho atual, um trabalho mais atuante. Orientação dos SEBAS, né? Então, ele fala que tem que apresentar os relatórios, que é o balanço, né? Como falei aí, ó. Temos também o ITG 2000, que é uma instrução, se eu for falar assim, contabilidade não é só a lei. Temos normas, temos instruções normativas, temos decretos que vão somando aos nossos processos. Mas o balanço, como eu te falei, é o retrato daquele exato momento. No minuto seguinte, segundo seguinte, já é um outro cenário. Temos as demonstrações, né, que seguem. Alguém perguntou as bases, né? Temos aqui a lei da 12.111, que vai falar da DRE sobre instituições, que tem que ser seguida naquele padrão, tem que ter identificação de cada despesa. Essa função, senhores, cabe ao contador, tá? Não é aos dirigentes. Como é que eu vou fazer essa classificação? Fiquem tranquilos. É só vocês saberem, às vezes, explicar o que é esse investimento, esse gasto, esse de bolso que vocês estão fazendo, e o contador responsável vai dizer, não, isso aqui é gasto pessoal, isso aqui é gasto com alimentação. Eles vão identificar, porque ele já tem perdão, a técnica para identificar. Continuando. José Carlos. Sim. Letícia aqui da Capemisa. Desculpa interromper, só para a gente não perder esse gancho, né? A Neide está aqui no chat com uma pergunta. Em caso de instituição que tem profissionais voluntários, deve ser registrado na contabilidade? E como deve ser feito esse registro? Beleza, vou começar de trás para frente. Bem, primeiro, existe uma... deve procurar o júri que existe um termo de voluntariado. Essa pessoa tem que assinar um termo. Entendeu? Se não assinar, vocês estão criando um vínculo empregatício. Vocês têm um problema aí, uma contingência futura trabalhista. Essa pessoa tem que assinar, reconhecer que ela está sendo voluntária naquela instituição. Ela não tem obrigação de horário, ela é voluntária. Se aparecer, não aparecer, é dela, é a opção dela. Entendeu? Então, e como contabilizar? Você pode determinar um valor, porque isso varia de região para região, né? Um custo de um profissional, um auxiliar qualquer. Auxiliar qualquer não, o valor de um auxiliar. Auxiliar nunca é qualquer, né? Auxiliar, todas as pessoas são importantes. Um salário mínimo, por exemplo. Determinar um salário mínimo para cada voluntário. O contador vai ter que registrar a despesa desse voluntário, que custaria um salário mínimo por mês, mas também reconheceria, como ele está doando o seu tempo, ele custaria um salário mínimo como receita. Você teria uma conta na receita e uma conta na despesa, e elas se encontrariam, anulariam. Tá? Entendeu? Mas as instituições que vão ler o nosso balanço vão reconhecer. Tem voluntários, se eu tivesse que pagar, custaria isso, esse é o valor, apenas dessa forma, entendeu? Posso seguir? José Carlos, a Kátia perguntando o modelo desse contrato. E o modelo existe na internet, entendeu? Eu não tenho aqui agora. Eu posso até depois
mobilizar o modelo, Alessandra, vou mostrar para vocês, você divulga a todos, né? Quando você divulgar esse material para eles, eu está aberto, fiquem à vontade. Eu posso depois conseguir um modelo e distribuir, entendeu? Mas existe alguns modelos, assim, tem que estar destacado, eu confesso, é uma linha mais na área de direito, mas como eu cuido de folha de pagamento e contabilidade, eu só pergunto ao RH, o departamento pessoal das empresas, assim, ó, quem são os voluntários, tem que saber, tem quase uma ficha, direitinho, precisa ter, é só aquele formulário com os dados da pessoa, ela aprovando que está trabalhando voluntariamente, sem remuneração e sem vínculo empregatício, entendeu? Esse modelo depois eu posso passar para a Alessandra, então, que aqui agora na minha máquina não tem. Tá bem, obrigada. Pode dar seguimento aí. Okay. Vamos lá. Continuando, a demonstração de resultados, temos aqui o decreto 8.242, que é o que vai reger a forma de apresentação do terceiro setor, como falei, onde vai demonstrar todas as informações que, como eu devo mostrar, como é que eu devo apresentar, né? Existe uma ordem de apresentação, primeiro as receitas patronais, as receitas mais significativas, como as despesas mais importantes, e assim a gente vai detalhando. Não precisa chegar a miudezas, né? Você pode fazer grupos de entendimento, né? Eu vou lá, despesas de isenções. O que é despesa de isenção? Se eu vou numa prefeitura pedir isenção de um IPTU, ou que qualquer coisa que eu vou brigar por uma isenção de imposto e que me obriga a gastar dinheiro com cartório, dinheiro com office boy, transporte, alimentação, que ele está lá na fila, tudo isso a despesa vai cair naquela conta ali. É uma despesa de isenção. É fazer grupos que identifiquem esse tipo de despesas, no geral. Novamente, voltando no patrimônio líquido, é o que mostra a história, né? Então, eu acho que ficou um pouco repetitivo, tem um fluxo de caixa, a nota explicativa, como eu falei, ela é importante, aqui eu vou destacar o que eu tenho que trazer, começando com a principal, vou destacar de cara, as principais atividades da instituição, não começa nem com contabilidade, eu vou dizendo assim, esta instituição tem por objetivo o quê? Dar assistência à família, a fazer reforço escolar, a cuidar dos idosos, a famílias de risco que estão vulneráveis, e assim essas situações. Eu vou contar um pouquinho de história dessas instituições, né? Depois eu começo com os critérios, aí é a minha parte, eu vou contar os critérios de apuração, de contabilização da receita e da despesa, onde como eu vou reconhecer o que é doação, subvenção, contribuição, eu vou contar resumidamente como estou contabilizando. Vou destacar as isenções, que vou dizer as leis que eu estou subordinado, as leis que eu estou sujeito a benefícios e obrigações. Vou contar das subvenções que eu tenho, né? E isso, até então, eu não falei de números, só estou contando, só vou antecipando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu estou me apresentando ao leitor no aplicativo. Vou dizer quais são os recursos e restrições que eu tenho, aonde eu estou vinculado. Eu posso ter um contrato com uma instituição, como, por exemplo, Petrobras, eu posso ter com o Banco do Brasil. Instituições que eu vou destacar essas informações nos nossos aplicativos. Estamos aqui falando de eventos subsequentes, tudo o que aconteceu após o balanço, após o fechamento, que é importante, né? Só para vocês ilustrar para vocês, é uma história que eu gosto de contar, na época que eu fui auditor, e facilita muito a minha vida para explicar o que seria evento subsequente. Eu fui fazer auditoria num grupo frigorífico, né? E eu fui na fazenda. E fizemos o inventário do gado. Vamos contar os gados. Passei 4 dias contando no interior do Pará, gados, né? Contamos lá, vivemos aquela aventura. E isso foi exatamente... Eu fui embora no dia 31 de manhã. Contamos 4 dias, 27, 28, 29, 30, 31. 31, fomos embora. Cheguei em casa, 31, à noite. Tudo perfeito. Comemoramos o Réveillon, eu guardando os meus números, meus documentos. E, no primeiro dia de janeiro, fui para o meu escritório trabalhar com relatório. E já preparando tudo para o fechamento de balanço. E exatamente no dia 31 de janeiro, houve uma enchente enorme na região, no Pará,
e praticamente quase todo o gado morreu. O gado todo morreu. E eu, dentro do Jornal Nacional, liguei para o contador e para o diretor para conversar com ele. Ele falou o seguinte: o balanço vai parecer bonito, um estoque de gado. Eu tinha tantas vaquinhas lá. No dia 31 de dezembro. Estava lá, a vaquinha estava. Mas no dia 31 de janeiro já não existia mais vaquinha, porque todas morreram com a chuva. Eu era obrigado a cobrar deles essa informação. Eu tinha que botar no balanço. Isso é só para figurar o que é o evento subsequente. Ali é um caso ruim. Como poderia ser, por exemplo, vocês com um projeto, vocês estão lá, uma colega, peço perdão se eu não memorizei o nome da colega, que perguntou sobre superávit e déficit acumulado. Eu posso ter um balanço com déficit e saber que no dia 31 de dezembro fechou com déficit, está preocupante, né? Mas em janeiro você assinou um contrato de uma parceria com a Rede Globo. Né? Você vai ganhar muito incentivo, milhões ali dentro, e isso tem que ser retratado em nota explicativa. Nós fechamos um contrato que vai validar por 2, 3, 4 anos, ou se tornará a nossa patrocinadora, já se comprometendo. Existem essas situações, eu tenho que contar a história. O que vai acontecer com a empresa no futuro? Toda instituição, toda empresa que tem CNPJ tem um princípio da continuidade. A contabilidade são a rede de 10 princípios. Um deles chama-se da continuidade, é acreditar que toda empresa, toda instituição também, ela vai ser eterna. Não existe uma previsão, não tem uma previsão que ela vai acabar, não vai. Minha empresa existe para me dar lucro, para me remunerar, para pagar meus funcionários. Eu tenho que viver, na teoria, por eternidade. A expressão, né? Você vai, a empresa fica, né? Muito popular. E essa é a ideia mesmo da empresa ser contínua. A instituição também tem que ser contínua. Entendeu? E a gente tem que tratar ela sempre com esse foco de continuidade. Temos que registrar as taxas de juros que estão sendo trabalhadas, né? Que às vezes pagamos juros por atraso, juros por conta bancária negativa, instituições que possam captar empréstimos, financiamento de casas ou carro. Então, esses juros também têm que ser reconhecidos e computados. Temos aqui também a entidade de ensino superior, no caso da educação, deve dar evidência o gasto de educação, como aqui por acaso do ensino, mas pode ser para a ciência social. Se você tem projeto, você tem que destacar como você está gastando esse dinheiro, tanto em pessoal, tanto em insumos, tanto para dar assistência. Esse aqui não é informações que vai ter um julgamento de outra pessoa. Isso aqui é a forma de você trabalhar. É como gastar, como eu trabalho, como eu gasto. Entendeu? Temos aqui os critérios de procedimentos e registros contábeis. Aí é a forma. Se eu vou depreciar, por quanto eu vou depreciar, quanto tempo vive um computador, quanto tempo custa para durar uma casa, um prédio, entendeu? Existem taxas de depreciação para todos os tipos de bens que você imaginar, de avião, de navio, de uma ideia. Né? Você tem lá, criou uma licença que vai ser um tempo de uso, então, também sofre depreciação. Um aluguel de uma casa, você tem um contrato mesmo, e isso vai ser diluído pelo tempo de contrato. Tudo isso é apurado, tem que ser apurado. O contador vai saber explicar. Né? Aqui falam de todas as gratuidades praticadas, né, que devem ser registradas, né, como eu falei, se o trabalho é voluntário, se recebeu doação de mercadorias, gente, alimentos, cestas básicas. Tem gente que o supermercado vai doar. Como é que eu vou doar uma cesta básica? Você estima. Tem um padrão. Isso é uma coisa do dirigente e o contador. Uma cesta básica não vai custar R$10.000, a cesta. Né? A quanto custa? Como é que o mercado está valendo no mercado aqui? Na internet, no Google, pesquisa. Está custando R$150. Beleza, aqui é R$150. É verdade, você olha para ela, aqueles 150, você compra aqueles produtos. Então, bota aí, normatiza. Ó. Estamos recebendo tantas cestas básicas. Vão valer quanto? R$150 cada uma. Então, você registra como doação essa receita, né? Até mesmo a receita que você vai doar em mercadoria para o bem, às vezes, tipo, o que eu
recebo mercadorias, por exemplo, eu tenho instituições que recebem, conseguem doações da Receita Federal, né, de produtos que foram apreendidos, e ela tem que seguir regras, né, porque ela vai vender, né, esses produtos como fosse uma quermesse, uma feira livre, né, não pode vender para a rua, vende para grupos fechados, funcionários de algumas instituições, né, bota na casa ali dentro, mas não tem que ter placa para fazer isso, né? Não é atividade fim, é apenas mais uma fonte de arrecadação de receita, de doação. Essa forma tem que ser bem registrada para dar suporte, garantir à Receita Federal que estamos cumprindo o processo. Não posso vender o valor de mercado. Se eu recebo camisas, eu não posso vender o meu valor da loja. Eu vendo um pouquinho mais baixo, para justamente vender fácil e rápido. Compreendeu? José Carlos, Sim. mais uma pergunta aqui. Duas até. Vamos lá, tá assim. A Lei Complementar número 187, de 16 de dezembro de 2021, permite, pelo seu artigo 30, que as entidades beneficentes de assistência social poderão desenvolver atividades que gerem recursos, inclusive por meio de filiados, com ou sem cessão de mão de obra, de modo a contribuir com as finalidades previstas no artigo 2º desta lei complementar, registradas segregadamente em sua contabilidade e destacadas em suas notas explicativas. Aí vem a pergunta. Diante desta legalidade, a entidade poderá vender produtos previstos na sua atividade secundária para a manutenção de suas finalidades? Vamos lá. Isso aí é uma polêmica. Como eu falei, eu tenho instituições, que atendo as instituições que fazem suas quermesses, existem as cooperativas, né, que ajudam a montar, a instituição tem a máquina, a instituição tem a mercadoria. O que é que eu vou fazer? Vou ensinar as mulheres costuradas, o que eu vou fazer com o material costurado? Né? Vender, essa venda não pode ser significativa no projeto, na instituição. O que quer dizer? Eu pensaria num trabalho que não seja superior a 10% da receita total. Entendeu? Por quê? Senão você acaba virando mais uma instituição procurando vender. A obra social, o seu objetivo de repente deixa de ser dar assistência e passa a ser vender. Vou para uma via prática, né? Temos aqui igrejas católicas, evangélicas. Vamos pegar católica, vou pegar um exemplo clássico. Né? As católicas fazem as festas juninas. Muitas igrejas fazem aquelas festas juninas. E estão vendendo. Estão vendendo bebida, comida, mercadoria. Não existe a figura da nota fiscal. Aquilo ali é uma arrecadação esporádica, não é o foco principal, mas que ajuda a atender a obra. Compreenderam? Às vezes eu posso fazer um evento muito esporádico e vender. O que eu não posso fazer é aquela receita se tornar a minha principal receita. Aí já mudou um pouco de visão. O fiscal da Receita Federal vai olhar com muitos olhos, principalmente porque hoje vivemos um mundo que exige transparência e existem as figuras, infelizmente, existem instituições que fazem lavagem de dinheiro. Já foram identificadas, muitas instituições sofrem com isso, não conseguem tirar o cérebro logo depois. Entendeu? Porque acabam misturando as coisas. O teu objetivo que é? Dar assistência à família, à criança, ao idoso. Beleza? Beleza. Mas, então, o que eu vou fazer? Eu consigo doações. Eu posso vender produtos? Tá. O fiscal vai perguntar, como é que esse produto chegou aí? Fomos nós que fizemos a nossa feirinha de artesanato, são doações, você pode fazer uma rifa, um bingo, isso aí, tudo bem. Esses são eventos que estão mostrando, é bom registrar, fotografar, documentar, bota cria um livro histórico lá, para dizer que um dia, não, isso aqui não é uma instituição, isso aqui é uma loja para vender produto.
Não pode, para ter uma loja, teria que ter uma placa, ter alvará, entendeu? Agora, uma instituição pode ser dona de uma loja. Isso pode. A loja tem fim lucrativo, vai pagar todos os impostos correndo. E o lucro vai para a instituição. Isso pode. Isso, muita gente tem dúvida. Eu falei, não, isso é permitido. Você pode ter... eu posso abrir minha cooperativa de costura que ajuda, pode jogar aquelas blusas que a gente faz na lojinha. Sim, aí você pode vender. E aí você está atrelando. A loja vai vender e retorna como um lucro e vai trabalhar. Eu compro mais máquinas. Aí que você tem o pulo do gato. Você arrecadou, você tem que mostrar que esse dinheiro está fazendo o quê? Estou comprando mais máquinas, estou desenvolvendo, estou ampliando a instituição para atender mais gente, para atender de outra maneira. Mas lembrando que se você passar a mercadoria para a rua, assim, vender de rua, como uma loja normal, existe uma figura chamada nota fiscal. Esse mercadoria não pode ficar transitando sem nota. Essa instituição que é dona, a loja, ela paga a tributação para receber a mercadoria e depois tributação por vender a mercadoria. Ela é uma tributação pesada. Entendeu? E se você vender mercadoria para uma loja, para uma fábrica, peças para fábrica, uma coisa assim, vai ter uma tributação da mercadoria. A instituição não é isenta. Se você tornar isso como um foco principal, isso demanda uma pesquisa do contador, do tributarista, para ver como vai funcionar, como vai ser o fluxo dessa mercadoria, como ela vai nascer e como ela vai acabar na mão do consumidor. Entendeu? Você pode até vender de uma forma esporádica, de uma forma simples, não muito significativa, como eu volto a dizer, né? Mas se tornar sua principal receita a venda de produtos para uma instituição, você tem que rever, porque senão você está em risco fiscal. O questionamento aí pode travar tudo. Entendeu? Não vou dizer que você está agindo de maneira errada, mas como o contador vai ter que passar essa informação. Entendeu? Como ele vai desenhar esse fluxo. Uma instituição que eu conheci preferiu abrir uma loja. Essa loja, ela vai assumir, então essa loja vai assumir o imposto daquele produto. Ela vai fazer copo de vidro, copinho plásticos, personalizados. Beleza. A loja vai pagar o imposto. Se o fiscal chegar e falar assim, não, a loja assumiu o imposto, o tributo daquele produto. A instituição continua isenta. Ela está cumprindo as obrigações dos dois lados. Entendeu? Posso seguir? Na verdade, a gente tem mais perguntas aqui. Pode mandar então, só peço desculpa pela tosse. Imagina. E a Márcia colocou, ok, e o documento contábil para essa estimativa? Então, o documento contábil pode ser apenas um memorando, você oficializar para um memorando. Vamos instituir aqui, todos assinam, reconhecendo que, acredito que você esteja falando do trabalho voluntário, valor, ou da cesta básica. Só registra um documento. Aí, quando você passar para o contador, fala assim, recebemos 30 cestas básicas. Aí, quando você comunicar, você já manda o seguinte, estimamos o valor em R$150. Em quê? Nisso. Pegamos aqui, pegamos essa fonte no Google, ou panfleto de supermercado, se anexa, manda por e-mail para o contador já vai estar resguardado. Entendeu? A contabilidade estará resguardada disso. A estimativa tem que ser uma pesquisa não muito profunda, né? Como eu falei, se eu vou fazer cesta básica, se eu vou receber doações de caneca, vou pegar essas canecas e vou vender. Quanto vai custar? Vai rapidinho na loja do mercado ali, você vai ver, e na loja perto, quanto é que custa uma caneca dela? 25. Então tá, vou vender por 15. Registra. Você pode até... Você não precisa nem ter um documento, mas só ter um fundamento. Consultamos o mercado ao redor, custa 25 e vamos vender por 15. Então, vamos registrar esse produto por 15. Beleza, acabou.
É a forma mais segura. Diga. José Carlos, a Márcia que fez essa pergunta, ela colocou doação de cesta básica e perguntou, e o documento de saída segue o mesmo modelo, então? Um recibo, um mero recibo. Faz um recibo, porque você vai dar, tipo assim, eu estou doando para a família do Zé Carlos Camarim uma cesta básica. Você fala, estamos aqui entregando, você só afirma que recebeu, um documento ali e tal. Ali, mas você recebeu uma cesta básica no valor de R$150. Então, acabou, assinou, acabou, a pessoa leva a receita e você está lá registrada. Você mostra até para quem deu a cesta básica, você mostra, se identifica melhor para ser auditado até. Porque eu sei que a assistente social, o foco dela assim, não é a burocracia, né? Não tem preocupação, ela quer dar assistência àquela família, ela quer dar uma sustentabilidade àquela família, ela está vulnerável, ela está sob risco, né? Isso eu entendo perfeitamente, né? Já fiz trabalhos sociais, né? E por isso que eu tiro o chapéu para vocês todos. Mas quando chega na parte administrativa, que é importante, a parte contábil, é só pegar nome, família e assinou, acabou. Entendeu? Ou pelo menos dizer assim, doamos para aquela família. Para aquela família. A pessoa não quer assinar, perfeito, não precisa assinar. Mas só identifica para quem foi. Para que um momento um auditor chega lá, uma pessoa que possa verificar, então tá, vou verificar, você deu para a família Zé Carlos Camarim, bate na minha porta, você recebeu uma cesta básica, só recebi, então tudo bem, obrigado, acabou. O valor é bem subjetivo mesmo. José, mais uma pergunta aqui, vou deixar você seguir. Como relatar no processo do SEBAS a arrecadação via telemarketing? A arrecadação, você pode, acredito que seja aquela ligação que pede doações. Vou dar um exemplo claro, né, o Criança Esperança, né, que foi agora recente, passou na televisão. É uma arrecadação por via telemarketing. Tem que ter um contrato com o operador. Isso é o operador. Se não for aquele ligação de pedir mesmo, eu sou o Zé Carlos, sou da instituição tal, estou pedindo doação. Essa receita, você passa correto, você identifica um Pix, né, ou permitir a pessoa que mande um boleto de doação ou um depósito identificado, que aí você recebe, para você colocar assim, doação voluntária, doação, pode botar lá, receita de doação telefônica. Você tem uma lista, você vai ver quem recebeu. Né? Eu sou um pouco contra, tipo assim, ir às casas ligar, vou aí pegar o dinheiro, eu sou um pouco contra isso. É minha opinião, né? Mas, se tem dessa forma, você entrega o recibo, você disponibiliza e recebe o dinheiro, você deposita aquele dinheiro e registra lá a receita de ligações voluntárias. As instituições que eu tenho aqui, que eu trabalho, recebem doações. Eu sei que uma delas, que é grande, o gerente financeiro recebe a ligação, gostaria de fazer um depósito, pum, deposita. E no mês seguinte, ele deposita de novo, e o povo gerente financeiro não sabe de onde vem. Às vezes ele tem essa identificação. Aí, no consenso entre o gerente financeiro, o contador e a diretoria, não, vamos reconhecer isso como doação voluntária. Simples. Ok? Algo mais? Você prefere responder as outras perguntas ou prosseguir, José? Você que manda. Tem mais perguntas aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui Segura as perguntas, mais 10 minutinhos que eu acho que eu concluo, aí eu abro total as perguntas, ok? Perfeito. Então tá. Peraí, eu só sei que me dar um garrafa de água aqui. Aí, vamos lá. Parecer do auditor. Então, algumas instituições, que acho que me fugiu o número, acho que tem, mas acho que está até desatualizado, que chegam a arrecadações acima de 7 milhões de reais ao ano, são obrigadas a ter auditoria para atender uma exigência do SEBAS. Né? Muitas instituições são auditadas, outras voluntariamente e outras não. Mas que tem que ser um auditor independente. O auditor independente é um outro contador, né? Certificado, e ele faz essa auditoria dos balanços, das demonstrações financeiras. Ele vai dar uma opinião sobre as demonstrações financeiras, ele não vai ver as obras, não vai se preocupar com
que forma de assistência, ele vai ver apenas como forma técnica contábil. Sei que a preocupação de se a gestão financeira da instituição está segura, está clara, transparente, e seguindo as técnicas contábeis. Apenas isso. Né? Normalmente, estou adiantando aqui, né, o lembrete, para a apuração da receita bruta, né, que é a receita bruta, entende-se toda doação que você tem, serão computadas as doações e subvenções recebidas. Né? Qualquer doação, qualquer patrocínio, qualquer contrato, subvenção, ela tem que ser reconhecida como receita bruta. Somos obrigados a reconhecer toda a tributação social e não temos que reconhecer que ela isenta. Em suma, tem uma receita de tributos que não recolho e reconheço as minhas despesas. Também como tributo como se eu pagasse. Né? Também deve vir o relatório da administração, que aí a administração da instituição vai dar a prestação de conta dela, do que fizemos, obra, assistência, aí sim vocês vão destacar as ações de cada uma. Né? Aqui eu vou discriminar o que são receitas de doações, né? São tudo aquilo que vocês recebem, que ganham. Tirando um abraço e um beijo, o resto vira dinheiro, né? Seja cesta básica, cesta alimento, material de construção, roupa, tudo isso. Você pode estimar uma roupa usada, por exemplo. Se alguém tem uma instituição que cuida de um abrigo, um cascadura aqui no Rio de Janeiro, quando eu vi a pilha de roupa, eu olhei assim, isso é contabilizado? Ela mesmo teve a dificuldade de dizer assim, não é, porque nós recebemos agora. Então, é uma de receita, a gente tem que contabilizar, falar que dá 50 centavos por roupa, que são roupas usadas, então dê 50 centavos por cada peça, a gente registra. Porque também mostra que tem uma ação, vocês estão recebendo ajuda. Né? Muitos têm a preocupação, às vezes, quando você recebe muitas doações, você se destaca aos olhos de muitas pessoas. Aqui eu falo do trabalho voluntário, tem que ser registrado, mesmo, ela é de forma gratuita, né? Como já destaquei, ela tem que ser registrada, tem que cumprir uma exigência do Ministério do Trabalho, né? Se é uma exigência do Ministério do Trabalho, você vai lá registrar. E que eu me comprometo depois da Alessandra, por favor, me cobre esse termo de voluntariado, tá? Temos que destacar as receitas dos convênios, porque temos que destacar o que é convênio e o que é subvenção. Subvenção é dinheiro público que está sendo apresentado ali. Convênio é um projeto que, às vezes, tem vida e morte. Ele vai durar um tempo, pode ser renovado ou não. Mas a subvenção, normalmente, não. A subvenção é eterna. Vai ter mudança do governo, mas o convênio não. O convênio ele vai ter um projeto que pode ter uma vida temporária. As gratuidades, estamos no destaque aqui, desembolsos financeiros, que as entidades decorrem de prestação de contas. Isso é comum, né? Muitas casas, né, tem várias unidades, várias frentes. É bom ter sempre uma prestação de contas dentro do que você gasta. Né? Você tem isso aqui é grande, já tem mais de 40 casas, unidades que fazem frente e recebe a prestação de contas. Cada casa está agindo de uma maneira diferente. Um está cuidando de idosos, a outra está cuidando de crianças em risco, a outra está cuidando de família vulneráveis. Então, cada uma tem seu gasto diferenciado da outra. Então, é importante que cada uma mantenha. E o mais importante, que obedeça o que a gente chama de período de competência. É o quê? É os gastos no mês de julho, as notinhas, notas, doações, tudo no mês de julho. Junta aquilo ali e manda para o contador. Entendeu? Ou para a área financeira. Mas que mantenham sempre, mandando sempre voado, fica difícil até para o próprio contador financeiro organizar. Se você monta assim, recebi tanto, gastei tanto. E é fundamental, se a instituição também receber dinheiro na casa, voluntário, por exemplo, a minha mãe mesmo gosta da assistência a um abrigo de meninas no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro. Ela vai lá, que ela gosta de dar dinheiro, ela vai lá e doa lá, toma R$100, ela dá R$100 todo mês. Esse dinheiro tem que ser comunicado à contabilidade, ao financeiro. Cada casa tem as suas regras, mas tem que ser avisada, tem que saber registrar. Senão, às vezes você recebe um recurso, como já vi, a casa recebeu R$5.000 para aquele mês. Quando presta conta, gastou
5.100. Falei, pô, de onde vem esse 100? Não bate. E aí cria uns conflitos na contabilidade e no financeiro. Continuando a gratuidade, né? Grande importância a mensuração dos custos dessa gratuidade. Aquilo que eu falei, quanto custa a roupinha da criança, quanto custa a cesta básica, basta você determinar. Você determina. Se tiver dificuldade, só ligar para o contador. Quanto é que eu posso custar uma roupa usada? Assim, vai ser para uso diário da criança, do idoso, não é para vender. Então, às vezes pode fazer um brechó. Isso, um brechó é permitido, entendeu? Não é atividade fim, mas é permitido. E você registra, né? A discriminação das despesas é fundamental você saber, gastei nisso para quê? É só sempre relatar. Com condução, com alimentação. 99% das despesas, o contador já sabe o básico, já está discriminado, já sabe controlar. Entendeu? Mas, às vezes, por exemplo, eu peguei recentemente uma despesa de compra de um drone na instituição. Eu falei, opa, que é isso? Um drone? Aí eu consultei a instituição falou, não, isso aqui é um convênio que vai ser treinado para novos profissionais de filmagem. Vou treinar pessoas a ser técnicos de filmagem, entre eles drone. Então, era um material de educação. Entendeu? Eu falei, pô, beleza, então a despesa com educação, um drone. Entendeu? Ou imobilizado, falei, vai ser eterno? Vai ser não, tá lá. A gente tinha máquinas fotográficas, já tinha filmadores, então beleza. Então, esse é o projeto. Agora, depois que vocês me mandam todas as informações, o contador fecha o balanço, vejam a gama de informações que eu divulgo para os órgãos federais, municipais e estaduais. Já começa com as notas fiscais eletrônicas, o CT, no nosso caso, porque não trabalha com transportadora, né? Mas temos o SRF, que é o Imposto de Renda da Pessoa, temos o E-Social, que é as informações de todos os funcionários de autônomos que trabalham. Eu tenho o FD, ou REINF, tem as informações financeiras que eu tenho que passar para o governo. Existe agora o E-Financeiro, que está sendo utilizado por outras instituições, que não é meu caso, mas os bancos passam as informações que eu dou ao banco. Eu tenho o ECD, são os impostos que eu apuro, que eu tenho que fazer. Eu tenho que mandar a minha contabilidade inteira digitalmente para eles. Né? E eu tenho que mandar o FD, IPI, ICMS, né? Se eu tiver uma situação de mercadoria, como eu falo. Se eu vender para a lojinha emitir a nota, tem que gerar uma informação desse. Entendeu? Tudo isso num arquivo um grupo chamado SPED. Esse é o sistema que o governo federal controla tudo. E acredite, se eu mandar uma coisa errada, eu mandei. 1 minuto depois está na minha caixa de e-mail a multa e a autuação. Entendeu? É assim, dinâmico, porque tudo é cruzado. O governo federal, junto com os estados e municípios, estão cruzando todas as informações, tudo, se imaginar. Ele sabe quem é MEI, ele sabe quem está em dia, ele sabe quem está atrasado, quem está irregular. Ele opera em todas as situações. Por isso que eu falo, não trabalhem com autônomos, por exemplo, por mais de 3 meses. Não trabalhem, porque senão você queria vir pegar TIS. E quando quiser argumentar que não era, pronto, o E-Social já pegou, já registrou, o governo já sabe que você está escondendo. Se você botar MEI, se você botar uma empresa, tudo isso é cruzado. Essas informações todas são divulgadas rapidamente. Eu tenho informações que eu mando mensalmente, informações que eu mando anualmente, entendeu? Então, eu sou obrigado a passar todas essas informações para o governo. Não tem como eu fugir, não tem como o contador esconder, porque são arquivos específicos deles. Eu só vou alimentar com as informações que eu dou, que ele retira da minha contabilidade, que ele retira dos meus livros fiscais. Eu não vou falar aqui, detalhar, porque é o pesado, mas seria muito chato. Essas informações que não são tão ricas para vocês, mas pelo menos eu quero que vocês saibam que a gente manda muitas informações, que tudo é cruzado. O governo sabe tudo, está sabendo de cada situação, de cada humano, de cada coisa, entendeu?
Então, cuspiu pela janela e já sabe. E um pedido meu, pessoal, a todas as instituições, essa daqui, valorize seu contador. Ele é um parceiro grande para manter a obra muito em dia, ok? Essa aqui, ó, obrigado pela atenção de todos, está aqui meus contatos, e estou aberto agora a pergunta, Alessandra. Alô, Alessandra, não estou ouvindo, não. Oi, deixa eu só achar aqui a pergunta. Pode já. A primeira pergunta. Como registrar no custo a doação de remédios de forma que seja aceito pelo SEBAS, mesmo sendo assistência social e não saúde? Bem, eu já fiz um trabalho numa instituição religiosa e tinha uma farmácia. Eu espero que tenha um farmacêutico responsável. Eu já fico com uma preocupação. Remédio é uma coisa que eu tenho nesse. Então, o remédio você pode consultar no próprio Google, se você recebe um registro lá no próprio Google. Você pergunta, você pesquisa quanto custa aquele remédio. Às vezes ele está fracionado já, então você fraciona. Cada comprimido custa tanto. Né? Exemplo, uma caixa de Novalgina. Né? Você ganha lá Novalgina em comprimidos. Considera como, pelo menos, eu daria uma opção, 50%, já que está aberto, está na validade, aberto, né? Ou se tiver fechadinho, eu considero o valor do mercado. Ali quando é receita, né? Aí quando sair para você, quando você dá o remédio para o idoso, para a criança, quem vai ser assistido, aí você bota como despesa. Você vai entrar lá como receita, recebendo dentro da casa, e quando sair, é como despesa, entendeu? Mas o valor seria mais ou menos esse, é o valor de mercado. Ou você bota 50%. É uma coisa que você cria, né? Que não seja muito fora da realidade. Alessandra? Então, a próxima pergunta. Temos locais de oficinas de salão de cabeleireiro, bazar. Podemos trabalhar com o recebimento dos serviços prestados com objetivos de retorno para a compra do próprio material gasto no salão de beleza e motivação para uma profissão quando as famílias voltarem para suas cidades de origem. É possível? Vamos lá, deixa eu ver se eu consegui entender. Existe uma oficina de salão de beleza, correto? E você recebe profissionais que vão doar trabalho? E vocês querem cobrar as pessoas que serão cortar o cabelo, farão... Parece que é isso, que ela botou recebimento dos serviços prestados, com o objetivo de retornar para a compra do próprio material. Sim, isso pode. Você pode, sim, eu vou pegar um exemplo bem clássico. O SESC, né? O SESC é uma instituição que tem lá suas oficinas de ensino de barbeiro, cabeleireiro, de estética. Entendeu? No caso, as pessoas que serão maquiadas pelo cabelo cortado são voluntários, têm um serviço gratuito. Né? Mas se a instituição cobrar um valor simbólico, registra-se como doação, né? Para comprar essas mercadorias. Isso aí é tranquilo, você pode sim, entendeu? A sugestão é assim, registra como doação das oficinas e com esse dinheiro recompra essas mercadorias. Isso aí você está evidenciando que você está ali comprando, é só para renovar, manter a atividade da obra. Outra? Tem aqui a Daniela, eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, que ela botou aqui, na diligência do SEBAS pedem para fazer a separação. Eu não sei se seria uma pergunta ou uma afirmação. Toda receita e todas as despesas têm que ser segregadas. De que maneira? Discriminar as receitas. Receita de doação do patrocinador. Receita voluntária mesmo, como falei, eu bati lá e quis doar. Receita de doação de cesta básica. Receita, não precisa ser imensa, mas criar em grupos. Se você tem subvenções do governo, se você recebe alguma coisa de incentivo de alguma empresa, você discrimina esse grupo de receitas.
entendeu? Esse grupo de receitas pode ser discutido com o contador. Ele sabe que não vai fazer aquela lista gigantesca. Ele vai fazer grupos, e nesse grupo vai ter subgrupos. Que na hora da apresentação do balanço, ele mantém consolidado, bem fechadinho. Na nota explicativa, ele pode detalhar, entendeu? Mas cada uma tem seu fim, né? Cada receita vem de um objetivo. Né? Exemplo, a Capemisa, né? Patrocina algumas instituições, ela vai lá e eu tenho que reconhecer a receita de convênio com a Capemisa, está lá. Ela é patrocinadora, receita patrocinadora. Associação dos funcionários do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça doa 1% do salário. Receita do tribunal, que o valor é significativo. Né? Quando os valores começam a ficar menores, bem pequenininhos, aí você não fica precisando demonstrar. Mas que você saiba destacar ela e quando apresentar o balanço, ele vem consolidado. E na nota explicativa você abre, caso se você se sinta confortável de contar, ou se alguém que receba pedir mais informações. Compreendeu? Mais uma, Alessandra? Wanda, você não acha interessante registrar nas notas explicativas que o telemarketing é uma atividade meio? Sim. Pode botar lá como o telemarketing e dizer quanto arrecadou naquele ano, periodicamente. Pode ser feito, sim. Um detalhe importante a todos. As notas explicativas, ela pertence, a gente fala que pertence à instituição, ao contador. A gente vai determinar aqui que são os valores que realmente mais significativos, que a gente pode abrir mais informações ou fechar as informações. Ela é subjetiva. Às vezes você pode mandar um balanço e a instituição, o patrocinador, o investidor, não cria um pouco mais de informações, mais aberta, mais detalhada. Aí você pode dizer, no ano que vem, você explica, separado, e no ano seguinte, você abre mais aquela informação. Entendeu? Patrocinadores, às vezes, muitos patrocinadores exigem. Aí eu quero saber que você quer evidência de quanto é minha parcela de doação e com quanto, o que você fez com a parcela que eu doei. E aonde foi, entendeu? Continua, Alessandra. Entidade pode receber móveis de doação e vender como se fosse um topa-tudo? Pode. Pode. Isso pode. E é bom que faça a entrada da receita e despesa no mesmo valor. Se eu recebi uma mesa e vou vendê-la no mercado, está custando 1.500, eu vender por 300, porque já está bem usada, beleza, vendi por 300. Ela vai entrar como receita e doação de imóveis 300 e despesa 300. Pode para a próxima? Manda. Os documentos contábeis devem ser registrados em cartório? Se sim, quais documentos devem ser registrados em cartório? Não, os documentos contábeis não precisam, existe. O contador tem fé pública, entendeu? Então, normalmente é um balanço, se entrega. Algum órgão pode pedir por exemplo, um balanço carimbado, assinado pelo contador e um dos dirigentes, né? Não precisa não, entendeu? Existem assinaturas eletrônicas com reconhecimento fiscalmente, né? Nós temos certificados digitais que a nossa assinatura está na Receita Federal e é reconhecida. Tanto o contador como o dirigente. E a casa da pessoa jurídica também tem uma assinatura. Então, a gente faz as 3 assinaturas, isso já vale. Quanto tempo demora para a validação da documentação? Aí já não sei, isso demanda analista, demanda outros documentos, né? Esse tempo já não passa pelas minhas mãos. Eu preparo as informações, normalmente são entregues a os que eu conheci, advogados, que fazem todo o processo, ou despachantes, né? Eu mesmo nunca tomei a frente, eu só fazia a minha parte contábil, preparava a minha parte de contabilidade, minhas documentações e entregava ao despachante ou advogado que faria todo esse processo, né? Eu confesso que não tenho essa informação.
Quem distribui medicamento gratuito, é obrigatório ter um farmacêutico, ainda que de forma esporádica? Sim. Aí não está falando contador, fala um auditor, sim. Isso tem que ter um farmacêutico tem que ter um farmacêutico responsável. É a mesma coisa que tiver um contador alguém que faz a contabilidade, mas não é contador, ou o contador resolveu fazer papel de assistente social, vou achar da minha maneira e não tem menor conhecimento, princípios, técnicas, né, de leitura, né? Aí cria uma bagunça na região, entendeu? É bom ter um responsável técnico. Os aluguéis também precisam segregar na DRE em uma instituição que atua em duas áreas, assistência e educação? Se o aluguel for receita, destaca-se. Se o aluguel for despesa, destaca-se também. Entendeu? É bom sempre reconhecer. Eu reconheço um grupo que eu chamo de patrimonial. Né? Se eu vender um imobilizado meu, boto a receita patrimonial e a receita de aluguel, eu reconheço lá nesse grupo. Como tem lá despesa, tem lá o gasto com despesa com projeto de educação, aluguel, tá lá, eu registrei no grupo. Quanto de aluguel para já que eu estou pagando aluguel daquela casa que está funcionando como escola. Entendeu? Outra. No caso da instituição adquirir uma máquina de fazer fraldas com recursos de projeto do Fundo do Idoso, poderá participar da licitação pública? Segue a mesma orientação anterior? Gente, o que vocês estão fazendo? Então, é uma instituição que fabrica fralda e vai vender para órgão público. Essa aí, novamente eu falo, demanda uma pesquisa. Isso aí demanda uma pesquisa para saber como fazer sem ferir o princípio de sem fins lucrativos, entendeu? Eu confesso que eu sentei, que eu fiz no caso da lojinha, eu sentei como é que vai funcionar, como é que vai nascer. Porque se você fabrica, você só como pessoa. Eu teria que procurar isenção de IPI, eu teria que procurar isenção de ICMS, eu teria que batalhar para registrar isso na Secretaria de Fazenda do Estado, que não é fácil. Né? É mais fácil uma subvenção, um convênio, do que você pleitear isenções. É uma burocracia chata, né? Demanda um vai e vem, entendeu? Para você conseguir produzir um produto que vai ser isento, entendeu? Às vezes você não consegue essa isenção desse imposto, porque o fiscal pode entender. Então, isso demanda uma pesquisa com o contador na operação. Eu faria essa pesquisa, entender com a região, para atender, e com certeza o contador vai bater lá na secretaria e falar, eu quero participar. Aí vai falar assim, pô, mas você é uma instituição filantrópica, você está fazendo caridade. Não, mas o dinheiro vai virar uma obra que vai ensinar a profissionalizar. É bem subjetivo tudo isso. E tem que ter muito material para provar a Secretaria de Fazenda e saber se ela aceita, né? Antes de passar a vender. Outra. A nova lei do SEBAS, no caso ela está falando aqui da lei complementar, né, a 187, 2021, ela está perguntando se de forma prática alterou alguma coisa. Bem, da parte contábil, não. Da parte contábil. Estou falando só da parte de contabilidade do SEBAS. O SEBAS exige, ela exige que eu cumpra todas as obrigações, né, que é aquelas obrigações todas acessórias, que eu renove sempre as minhas certidões negativas, que são de meses e meses, tem validades curtas, certidões de garantia. Todas essas isenções eu tenho que ficar provando a sempre ao SEBAS, né? Tempos e tempos. Essa foi a última. Não temos mais pergunta no chat. Então, senhores, eu agradeço a oportunidade. Como eu falei, isso aqui foi mais uma conversa, uma troca de experiência. É um contador fazendo seu apelo aos colegas assistentes sociais, pedagogos, que têm uma visão diferente, mas que peço que enxergue a contabilidade como um parceiro.
né? Um parceiro para ajudar a arrecadar, um parceiro para ajudar a conseguir as isenções, a ter essas atividades. Tá? Peço desculpa algumas que eu não consegui responder, como falei, né? Demanda pesquisas, né? Que é caso a caso, né? E contabilidade, como eu falei no início, é mais interpretação, como eu vou contar a história, como eu vou registrar. Ok? Obrigado a todos. Agradeço a todos, em nome da equipe da Capimento Social, agradeço a presença de todas as entidades. Nos colocamos à disposição e posteriormente vamos encaminhar esse slide de apresentação do José Carlos, também os formulários do IDC, e aproveitando também vamos encaminhar a Lei Complementar 187, caso alguém fique com alguma dúvida ou depois posteriormente quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Mas agradeço imensamente a participação de todos. Ok, eu agradeço a todos. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada também. Boa tarde. Obrigada e uma boa tarde. Obrigada, boa tarde.